Por muito tempo, tudo que eu quis foi fazer parte de uma família que não fosse a minha. Arranjar uma desculpa para amar menos a minha, uma desculpa para fugir e não ficar tão perto dela o tempo todo. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Coração Azedo, da autora de ascendência chinesa Jenny Zhang. Ela, apesar de ter nascido em Xangai, migrou para os Estados Unidos bastante cedo. Essa é uma publicação de 2017 que saiu aqui pela Companhia das Letras, se eu não me engano, em 2018. E é uma coletânea de contos. É o livro de estreia da Jenny, embora ela já escrevesse na internet, ela já escreveu para uma revista para público adolescente, e ela é uma autora nascida em 1983, ou seja, uma autora relativamente jovem, aí na casa dos 36, né? 36 anos. Eu fiz um post recentemente no Instagram comentando sobre como eu tenho o que eu considero pouca leitura de autores asiáticos, em especial autores japoneses, chineses, sul-coreanos, mas o fato de que nos últimos anos eu tenho lido algumas autoras, né? Assim, toda vez que eu me encontro com essa literatura é pelas autoras. Alguns de vocês já devem ter visto que aqui no canal saiu resenha recentemente de um livro de uma autora japonesa. E eu fiquei me perguntando se eu já tinha lido algum livro de autora chinesa. E sim, eu li para o Leia Mulheres, As Boas Mulheres da China, da Xin Han, mas eu já tinha até esquecido. Então eu acho que esse é o segundo livro de autora chinesa que eu leio na vida. Embora ele seja um livro que tenha sido escrito em inglês pelo fato de a Jenny já morar, viver há muito tempo nos Estados Unidos. Essa experiência de imigrante chinês ou de ascendência chinesa nos Estados Unidos é em grande medida o tema desse conto. Ele vai abordar a vida de famílias de imigrantes, todos eles vindos da China ou de Taiwan, e todos eles são narrados por narradoras mulheres que são muito jovens. Então, ou elas são crianças, ou elas são pré-adolescentes, ou elas são adolescentes. Em alguns contos a gente acompanha a vida dessas personagens até mais ou menos o início da vida adulta, ali por volta dos 20 e poucos anos, quando elas começam a estudar na faculdade. Coração Azedo diz respeito a uma das personagens, é um título bastante ambíguo. Ele diz respeito a uma das personagens, que é a Cristina, é uma personagem que está no primeiro conto e que reaparece no último conto. Os contos, apesar de independentes, têm alguma relação, que já eu explicito. Mas essa personagem, ela é uma personagem que os pais chamam de azedinha. Ela tem esse apelido de azedinha porque ela é uma menina um pouco difícil e porque ela gosta muito de frutas, alimentos que são mais azedos, né, mais ácidos. Acontece que Coração Azedo aqui não quer dizer respeito só a essa menina. E em grande medida também ao humor meio azedo das adolescentes, já que vai ter um monte de adolescentes aqui. Ele diz respeito a esse amor que é um pouco ardido, vamos dizer assim, que é o amor familiar, né? Se um dos temas é a vida dos imigrantes chineses nos Estados Unidos, o outro grande tema desse livro são as relações familiares, que são complicadíssimas. Esse é um livro que, apesar de ser narrado só por personagens jovens, algumas delas crianças, ele é um livro muito pesado, assim, ele trata de assuntos muito pesados. Ele é um livro que vai tratar de famílias onde acontece violência, opressão, onde o amor sufoca, onde o amor é tão sufocante, o cuidado dos pais com os filhos é tão sufocante que muitas vezes os filhos não conseguem discernir quem eles são dos pais deles. Assim, é uma coisa quase doentia, essa coisa do amor e do cuidado que é quase doentio, ou de uma vida familiar onde a loucura tá sempre ali sondando, sempre tem algum episódio de surto de algum dos personagens. Normalmente é a mãe das personagens. Mas essas histórias, elas não estão querendo dizer que nessas famílias o amor está ausente. O amor está presente. O problema é que ele não se separa dessa coisa meio excessiva, meio doentia. E é por isso, então, que também é um coração azedo. Porque existe um amor, existe um cuidado, ele é evidente, mas ele muitas vezes não se mistura dessas coisas que não são muito ou não são nada sadias, né, para um desenvolvimento emocional. Existem filhos aqui que vivem à base, assim, do pavor familiar, e aí o contexto é importante, porque essas famílias,
Essas histórias se passam mais ou menos nos anos 90. Então essas meninas, elas são crianças ou adolescentes nos anos 90 em Nova York. E as suas famílias vieram de um contexto de revolução cultural da China. Então eles têm uma bagagem familiar e emocional pesada, de parentes que foram mortos, de pessoas que tiveram que fugir, de pessoas que estão há muitos anos sem ver seus familiares e que sentem uma saudade muito grande da China, de pessoas que não se identificam com a cultura dos Estados Unidos, que saem da China comunista e vai para os Estados Unidos e acha tudo também muito estranho, e de famílias que são muito marcadas pelo próprio ressentimento de ser estrangeiros, né? Então de ser pessoas que estão fora ali do seu lugar. Isso é muitas vezes marcado pelo preconceito que eles sofrem, mas em grande medida porque essas famílias chinesas chegam nos Estados Unidos e vivem durante um período de pobreza muito grande, assim, uma pobreza extrema. Eu tinha dito que ia falar de um outro aspecto, né, e que ligava os contos, é porque essas famílias no caso são 6 famílias, elas temporariamente moram juntas num cubículo, num prédio e numa área de Nova York que era meio degradada. E essas pessoas, elas compartilham um único quarto imundo, cheio de insetos. E eles não tem nada, o quarto só tem colchão. Então, assim, são várias famílias, vários casais com seus filhos compartilhando esse quartinho. Cada família vai ter um destino diferente depois. Algumas vão continuar muito pobres, outras vão melhorar um pouco na vida. Na maioria dessas famílias, os pais tinham ido para os Estados Unidos primeiro para fazer curso superior, mas nem todos conseguiram ser bem-sucedidos em alguma carreira. Então isso varia, você tem desde famílias que se deram bem economicamente a outras que continuaram bastante pobres. Esse é então o elo que os liga, além, claro, do fato de eles serem todos imigrantes vindos da mesma região. Nesses bairros, nessas regiões de Nova York onde eles vivem, né, alguns bairros são citados aqui. Eu nunca fui aos Estados Unidos, não conheço Nova York, mas eles falam de Bushwick, falam do Bronx, se eu não me engano. Eles falam muito sobre como só imigrantes, a maioria dos moradores desses lugares era imigrante. Havia muita violência, esses imigrantes se separavam quase como gangues, vamos dizer assim, como grupos rivais. Então havia a rivalidade com os sul-coreanos, havia a rivalidade com porto-riquenhos. E a realidade dessas meninas, né, na escola, na rua, era por vezes muito brutal. Então essas histórias, elas têm várias violências. Elas têm as violências familiares e tem um pouco dessa violência de bairro também, que de certa forma também acaba marcando a vida familiar dessas meninas, né? Esses pais, por serem muito marcados por esse sofrimento, né, no seu país de origem, eles têm uma preocupação muito grande de dar certo. E assim, a Jenny vai destruir aqui o sonho americano. Assim, é um livro que não tem... não parece haver nenhuma possibilidade de sucesso, porque mesmo as famílias que alcançam algum conforto material a custo da ausência praticamente da figura paterna, que se esfalfa de trabalhar. Às vezes há também a ausência da figura materna, e isso acaba criando uma espécie de alienação nesses filhos, né? Não, as narradoras são todas meninas, mas existem alguns filhos meninos também. Então, você vê essas meninas que elas são marcadas muito por um sentimento de abandono, de solidão. Em alguns momentos elas sofrem com o contrário, um cuidado excessivo dos pais, uma certa paranoia em relação ao que pode lhes acontecer e uma cobrança muito grande de como elas devem ser, e isso é muito opressivo para elas. Elas presenciam uma série de cenas lamentáveis, assim, de violência doméstica ou de opressão psicológica, de ressentimento. Tem um conto aqui de uma mãe ressentida, mas essa mãe assim, é tão complicada porque ela quase faz os filhos se sentirem culpados por tudo que ela passou, assim. E é aquela mulher que acha que ela tem que ser recompensada por tudo que ela sofreu, é um drama infinito, né? Então também tem esse desequilíbrio familiar por conta de um ressentimento que é descarregado em quem não deveria, né? Porque, tipo assim, a criança não pediu pra nascer também, não tá entendendo o que tá acontecendo, muitas vezes não sabe de onde está vindo esse sentimento, né? A Jenny constrói muito bem a fala dessas personagens,
O texto tem muita marca de coloquialidade, então quando são crianças, parecem crianças falando, quando são adolescentes, parecem adolescentes falando, e são adolescentes desbocadas, adolescentes... Você vê, são os momentos em que a narrativa tem mais fôlego, né? São aqueles parágrafos enormes, como se uma menina estivesse tagarelando, e aí vários palavrões, enfim. E até algumas marcas de coloquialidade no sentido de alongar certas sílabas para dar uma certa ênfase em determinada coisa que está sendo dita. Então é engraçado porque assim, o livro ele tem um tom um pouco humorístico às vezes, porque ele tem essa leveza da inocência dessas meninas, né? Que são bem crianças ou são ali adolescentes, mas ainda estão descobrindo o mundo, né? Estão tentando entender qual é o seu lugar. São meninas que, apesar de muito novas, já começam a perceber o trágico da sua situação de imigrantes, porque elas não se reconhecem nos Estados Unidos e existe às vezes um desespero de passar por norte-americana, porque é muito duro, elas sofrem muito bullying por demorar a aprender a falar o inglês ou por ter uma aparência diferente. Mas quando elas vão à China tendem a conviver com parentes chineses, elas já não se reconhecem, não se reconhecem na língua, não se reconhecem nas histórias, não entendem a motivação para a ação de certos parentes. Então, assim, fica também aquele desconforto de meninas que não se sentem integradas, pertencentes em lugar nenhum. O livro me causou sensações muito curiosas, porque toda a família tem uma dinâmica assim meio estranha, né? De um pouco de ressentimento, enfim. E eu acho que várias situações que foram narradas aqui a gente reconhece em algum aspecto da nossa própria família, mas ao mesmo tempo ele tem esse desconforto tremendo de ser crianças tão pequenas falando de coisas tão sérias, né? Num dos contos existe uma cena que é de partir o coração, que envolve abuso sexual, e todas as pessoas envolvidas nessa cena são pré-adolescentes, o que é muito terrível, assim. Você vê que todos eles ali são crianças mais ou menos alienadas, mais ou menos negligenciadas. Mas só que é uma cadeia, né? É uma cadeia de muitas coisas, de situação econômica, de situação sociopolítica, como que aquelas crianças chegaram ali em colégios que são super complicados, que têm comunidades que sofrem uma série de dificuldades, e como o amadurecimento dessas crianças se dá de forma muito violenta, né? E muito precoce, muitas vezes. Elas nem sempre entendem o que está acontecendo. Então, assim, é uma cena super desconcertante. E de um assunto vindo de uma menina tão nova que em outros momentos estava falando tanta bobagem, assim. O nome desse conto é O Vazio, o Vazio, o Vazio. E assim, é um conto de partir o coração. O conto que tem a menina que reaparece, a menina azedinha, né, que é exatamente o caso dos pais com excesso de cuidado, aquela coisa sufocante, a menina não sabe direito quem ela é, né, que uma luta assim, emocional para descobrir quem ela mesma é. E tem cenas absurdas de meio de surtos e de sofrimento. Essa menina, eles quando estavam numa situação de muita pobreza, ela tem umas alergias absurdas, assim, você vai lendo, aquilo vai te dando desconforto físico até, assim, as coceiras que ela tem, os insetos passando, assim, é uma coisa horrorosa. Esse primeiro conto se chama Nós Chamamos Crispina. Esse conto, que é narrado por uma pré-adolescente que se acha o máximo, mas que vai ter essa coisa da maturidade meio forçada e que tem essa cena assim um pouco mais pesada, é uma realidade escolar brutal que ela vive, se chama O Vazio, o Vazio, o Vazio. No conto As Mães Antes das Nossas, a gente tem essa história da mãe super dramática e ressentida, né? A mãe que faz os filhos se sentirem culpados por tudo que ela sente. Na verdade, não necessariamente que eles se sintam culpados, mas assim, como se ela devesse ser reparada o tempo inteiro, então ela não pode ser incomodada, ela tem que ser bajulada, né? Enfim, uma coisa que causa uma exasperação numa criança muito jovem. Tem uma fala dessa mãe nesse conto que eu gostaria muito de ler, porque ela e dá um pouco assim também a ideia do fôlego da narrativa da Jenny, né? Ela me disse que eu tinha tido sorte de morar na China naquele período de 1 ano e meio. Os anos difíceis em que ela não sabia se queria viver ou morrer. E eu pensei que talvez, se eu tivesse tido sorte de verdade, teria uma mãe que não tivesse vontade de morrer. E mesmo se tivesse, talvez pudesse guardar essa informação para si mesma. Porque talvez, só talvez, se ela guardasse a tristeza para si,
a tristeza iria embora sozinha, ou pelo menos perderia força, igual todas as vezes em que guardei minha raiva comigo enquanto esperava que ela notasse que alguma coisa não ia bem e que eu precisava de um abraço. Precisava ouvir dela que eu era sua filha querida e que saber que tinha me magoado cortou seu coração. Mas o que geralmente acontecia é que minha mãe não percebia e depois de algumas horas eu esquecia da raiva e ficava contente em colocar seus brincos de pressão no meu cabelo e mostrar a ela a dança que eu inventei com a Sara e a Alexi, uma dança maluca que me fazia derrubar todos os brincos e aí minha mãe e eu nos jogávamos no chão para apostar quem pegava mais brincos. Às vezes ela me deixava ganhar e outras vezes era perversa, arrancando os brincos das minhas mãos. Mas o importante era que, se eu conseguia esquecer a raiva, ela conseguia esquecer a tristeza. Tem um outro conto de partir o coração, que é o seguinte, que chama A Evolução do Meu Irmão, em que você tem uma menina adolescente que se chama Jenny. Então a menina tem o mesmo nome da autora. E ela vai falar sobre como ela era meio sádica com o irmãozinho dela pequeno. Ao mesmo tempo que ela achava ele muito fofo, muito querido, e ele idolatrava ela tinha uma relação meio perversa com ele. E assim, a narrativa é de uma honestidade, assim, e nesse sentido é uma narrativa assim que vai fundo, assim, na minúcia dos sentimentos, assim. E, apesar de ser narrado pela pessoa que se reconhece como muitas vezes a perpetradora do mal, assim, tem uma carga emotiva, sentimental muito grande, até porque aqui as pessoas são muito complexas, elas nunca são completamente ruins ou completamente boas. Essa mesma menina acaba tendo preocupações muito sérias com certas dificuldades que o irmão dela tem. No conto Meus Dias e Noites de Terror, a gente tem a história dessa pré-adolescente, ela é meio que pré-adolescente, assim, e que também vive, no caso dela, ela vive, assim, uma solidão muito grande. Ela começa contando a história de uma stalker que ela tem, que é uma menina, eu não entendi muito bem de onde a menina é, se a menina é coreana, mas é uma menina da escola, e essa menina vai tomando, ela é meio que uma bully na escola, ela bate nas pessoas e tal, e ela tem fama de brigona. E ela cria uma obsessão com a narradora. E a narradora é frágil, ela é franzina, ela sofre um certo bullying também, ela fica sendo zoada porque demora a conseguir falar a língua. E ela é um pouco indefesa. E os pais dela não parecem muito disponíveis para cuidar dela. E ao mesmo tempo os pais dela projetam nela uma desconfiança e um medo muito grande de que ela se dê mal, que ela vire uma delinquente, que ela fique grávida, que ela vire drogada, que ela fique traficante, que ela seja morta, que ela seja estuprada. E isso cria uma neura nela, assim, e ela é só uma pré-adolescente desesperada, inofensiva, e esse é um dos contos que tem a narrativa de maior fôlego, e ele tem cenas de cortar o coração, porque como ela não tem essa orientação parental, em grande medida porque os pais estão se ralando para tentar ter condições, para tentar ter uma condição financeira digna e uma certa segurança, ela começa a rezar, mas ela não é de uma família religiosa, ela é de uma família que tem um background, esse background de cultura comunista, que não acredita em Deus, eles veem a possibilidade da existência de Deus diante de todo o sofrimento que eles passaram na China, mas ela descobre o Deus, o cristianismo, através dos coleguinhas coreanos. Então um dia ela vai à igreja, vê eles rezando, ela aprende com certos colegas o que é rezar e como é rezar, e é nas orações dela que a gente vê o quanto ela é sozinha e o quanto ela tá desorientada e desesperada. As orações dela são de partir o coração, e são engraçadas também, porque como ela tem essa desorientação, ela xinga, ela solta vários palavrões no meio do coração, mas ela tá ali tentando, né, se agarrar em alguma coisa, em alguma esperança. Eu vou dar uma lida numa parte que fala do medo que ela tinha de parecer diferente, porque parecer diferente fazia dela um alvo, né? E que mostra também um pouco dessa coloquialidade de adolescente e dessa narrativa de fôlego de que eu vim falando pra vocês. Eu tinha começado a aprender inglês só 2 anos antes. E embora tivesse dominado a língua já no primeiro ano, ainda tinha dificuldade de pronunciar certas palavras. Às vezes eu modulava as frases de um jeito que acabava me entregando e revelando minha alma alien, minha verdadeira origem estrangeira. Eu era uma imigrante pobretona que tinha um cu manchado de bosta no lugar do cu e que adicionava a palavra né
No final de todas as frases. A minha é tão fofa, né? O kimbap da casa da Kay é bem melhor que o da mãe do Jun, né? Eu me preocupava com a imagem que tinham de mim, com as companhias com quem era vista e com o tipo de criatura abissal que as outras pessoas pensavam que eu era. Esses medos me desfiguravam, mas o dano era invisível para os meus pais, com quem eu nunca poderia competir, porque estavam sempre 100 vezes mais preocupados, mais cautelosos, mais ocupados do que eu jamais estaria. Eles se preocupavam comigo crescendo nesse bairro e frequentando uma escola de ensino fundamental que o conselho escolar tinha obrigado a oferecer educação sexual no 4º ano porque tínhamos sido categorizados como população de alto risco. Eles ouviam os boatos e repetiam todos para mim. Se apegavam de forma especial àqueles que falavam sobre alguma menina infeliz que partiu da nota 10 no boletim para um mergulho de cabeça no submundo das drogas e que tinha feito de tudo, desde roubar dinheiro dos pais até vender o corpo para injetar mais e mais, passando por idas para a prisão e uma gravidez indesejada, e um namorado que também era nóia, além de HIV positivo, e finalmente culminando em uma overdose com direito a engasgos de sangue e vômito e manchas de merda numa sarjeta qualquer, deixando ao Deus dará o destino de seu inocente bebê que ainda não tinha nascido, né? Esse fragmento é muito interessante porque, assim, ele traz o discurso dos pais de uma certa forma e ele vem nesse fluxo dramático, né? Que é uma coisa bem de adolescente, mas que ao mesmo tempo tem um sofrimento ali que é real, né? Dessa menina que assim, o excesso de proteção e de preocupação dos pais não impede que ela se sinta profundamente desamparada. Expressões como essas que ela usa aqui para falar da situação de decadência, né? O livro ele tem uma série de frases meio inesperadas e um humor um pouco bizarro, assim, em vários momentos. Coisas que me chamaram a atenção, que eu acho que podem incomodar algumas pessoas, mas que eu achei até que couberam, assim, na história. Tem alguns momentos bem escatológicos nesse livro, assim. Em um dos contos, inclusive, um dos personagens, que é um tio da personagem, ele dá a entender que os chineses são realmente têm menos cuidado com a higiene que os americanos. Ele, inclusive, atribui uma doença que ele teve nos Estados Unidos a isso, da ausência, a inexistência de germes nos Estados Unidos. Então tem algumas cenas escatológicas. E em determinado momento, mais ou menos do meio em diante, a gente começa a sentir assim, uma certa repetição estrutural. Então, além do fato de que as narradoras vão ser sempre meninas ou adolescentes, ou crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, às vezes o fato de que o desequilíbrio da família pesa no lado da mãe. Não que o pai seja uma pessoa ótima, não é isso, mas é que às vezes a proximidade com o surto chega nas figuras, normalmente nas figuras femininas, né? Então, ou é a própria filha, ou é a mãe, ou é a avó, num conto de partir o coração aqui, que é o... Porque eu falo o tempo todo disso, de conto de partir o coração. Eu terminei esse livro muito melancólico, gente, vocês não têm noção. Eu acho que todos os contos partem o coração um pouquinho, mas tem esse conto que é focado na avó, que se chama Porque Eles Estavam Atirando Tijolos, e essa avó, ela teve uma importância muito grande na cultura do país dela, né? E na própria Revolução Cultural ela foi uma pessoa que conseguiu se tornar importante, mas na velhice ela começa a lidar com uma certa dificuldade, assim, em grande medida por um sentimento da sua pouca importância. E ela começa a viver no mundo da fantasia em relação às pessoas, assim, e eu não vou falar muito sobre o que acontece, mas ajuda o fato de ela ser um pouco surda. Então ela nunca entende as coisas, parece que ela não... Ou ela finge que não entende, ou ela de fato... Alguma coisa psicológica acontece com ela, porque a leitura dos fatos dela é sempre meio alterada, deturpada. Mas depois a gente vai entendendo um pouco qual é dessa avó, o que acontece com ela. E tem algumas cenas assim de afeto familiar que ultrapassam mesmo o nível assim do que parece... sadio, assim, em alguns momentos. Mas voltando na questão da repetição, em vários contos você tem uma adolescente com um irmão mais novo, acho que em 2 contos você tem uma adolescente com um irmão mais novo, e em 2 contos você tem uma adolescente com um irmão mais velho, que é um livro que, se você lê um pouco assim, relaxado, um pouco só mais pela distração, as histórias talvez comecem a se confundir um pouco, porque você sempre vai ter meio que essa dinâmica de um casal em que o pai deixa a desejar em alguma coisa, a mãe dá uma surtada,
ou você é uma filha muito nova, e essa filha pode ter um irmão, ou mais novo, ou mais velho, enfim, algumas repetições estruturais, que não necessariamente me incomodou. Um dos meus contistas favoritos, que é o Borges, ele faz muito essa variação de estruturas próximas no conto. Eu não acho necessariamente um problema, mas eu acho que se você pegar pra ler meio que assim, naquela vibe só da distração, o livro pode parecer um pouco repetitivo. Você pode começar a confundir as famílias um pouco. Tem esse risco. O último conto, então, Você Caiu no Rio e Eu Te Salvei, retoma a Cristina do início. A Cristina, a menininha dos pais que sufocavam muito ela, né, do excesso de cuidado, ela reaparece aqui mais velha. E a gente tem uma visão dela em várias idades, né? Conforme ela foi crescendo, ela acaba tendo uma irmã. E eu acho que o centro dessa história é a dificuldade de pertencimento mesmo, de se identificar com a família, especialmente porque no caso dela, ela fica indo e voltando para a China de acordo com a situação econômica dos pais. Então, ela nunca convive o suficiente na China, com a família chinesa, ou nos Estados Unidos, com os pais dela. E ela parece nunca pertencer a lugar nenhum e nunca corresponder às expectativas dos seus familiares, né? Então, ela já muito nova começa a ter essa consciência meio trágica dessa situação meio fora de lugar. O Conto A Mãe Antes das Nossas é um que fica pulando entre períodos mesmo, né? Enquanto esse último, ele vai ficar pulando entre as idades da narradora, às vezes ela tá adolescente, às vezes ela tá um pouco mais nova, tá com 10 anos, aí depois volta para 15 anos, aí depois pula para 20 anos, enfim. Nesse conto, As Mães Antes das Nossas, ele vai intercalar entre 1966, na China, e entre 1996, que é quando, então, a narradora é adolescente e começa, se eu não me engano, com ela pré-adolescente, com o irmão mais novo, e vai passando o tempo, eles recebem uma visita de um tio que mora na China, e esse tio cria uma instabilidade emocional na mãe dela. E é engraçado porque, assim, nesse conto a gente tem o contraste dessas mães que amam, mas o cuidado é meio estranho. Então, que é exatamente a mãe dramática, a mãe ressentida. Só que a mãe da mãe dramática, a mãe ressentida, lá na China, era uma mãe às vezes muito brutal. O cuidado dela era quase violento, assim, né? O modo que ela tinha de proteger os filhos da violência na China comunista é um negócio, assim, muito seco, muito ríspido, né? E que tem um efeito neles, no irmão, principalmente esse irmão dela que tá vindo visitar. E a gente vai vendo duas facetas da mãe da narradora, né? Essa que era criança lá na China em 66. Porque essa menina que era muito inocente, estava exposta a uma série de violências que aconteciam, inclusive violências feitas pelas crianças, né? E esse conto ele é interessante porque ele mostra como num determinado período as escolas ficaram fechadas e as crianças lixavam os adultos, eles acusavam os próprios pais, acusavam os professores, eles meio que estavam liberados para fazer justiça com as próprias mãos e aconteciam coisas horríveis. Como essa mãe super ressentida e egocêntrica da década de 90 nos Estados Unidos, era uma pessoa um pouco diferente, assim, diferente de um modo, assim, é porque eu não quero dar o spoiler, mas assim, mostra duas facetas muito diferentes dela. Eu sei que esse conto pode ser muito incômodo, porque nem sempre você entende a conexão de uma parte com a outra. Não parece haver conexão, mas eu acho que é isso que é o interessante, é você ver o quanto essas pessoas mudaram, né? Esses dois irmãos. Eu acho interessante, assim, ela explora essa mudança, essa transformação, né? E como a própria geografia muda as pessoas de uma certa maneira. E essas mudanças podem ser muito profundas, né? Mas esse livro da Jenny, ele vai falar meio que desse ciclo de ressentimento, né? De como os sofrimentos que a gente herda alimentam os sofrimentos de quem vem depois de nós, de uma certa forma, né? E todo esse desconcerto por coisas tão pesadas, né? Estarem sendo narradas por meninas tão jovens ainda, muitas ainda se descobrindo, outras completamente inocentes. E essa esquisitice que ela traz, que eu não saberia dizer se é cultural, né? O drama beirando a loucura dessas pessoas, ou a parte escatológica,
Mas assim, foi um livro que me prendeu, mas que em alguns momentos eu tive que parar pra dar uma respirada, assim, porque ele é brutal em vários momentos e com uma narrativa de muito fôlego, assim, muito original. Nas frases, no humor, na condução, enfim, eu achei uma belíssima estreia, né? Estreia em livro da autora. E recomendo demais. Me digam aí então se vocês já leram a Jane, já tiveram oportunidade. E se conhecem outros escritores chineses. Beijinhos e até a próxima. Tchau!